Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Pelo título vocês já viram, né? Concluí mais um trabalho aqui e vou mostrar pra vocês. E hoje vou mostrar pra vocês de uma forma diferente, não vou somente mostrar. Eu vou estar fazendo a blocagem aqui e mostrando pra vocês e conversando com vocês, tá bom? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa bastante like aí que me ajuda bastante. E bora lá passar esse momento aqui comigo. Oi, gente, comecei aqui molhando, né, pra fazer a blocagem, comecei pelo porta-papel. Eu não tô conversando com vocês no vídeo, porque meu pai chegou e ficou conversando comigo, aí resolvi dublar, falei, tem que aprender também a fazer vídeo dublado, né, então esse é meu primeiro vídeo dublado de um trabalho maravilhoso, gente. E a dublagem é nada mais e nada menos do que molhar e vir passando com ferro quente. Antes, gente, eu falar pra vocês que eu não fazia dublagem. Dublagem, olha, nossa, tô até falando errado. Blocagem. No caso, a blocagem é como se você lavasse a peça e colocasse pra secar. Só que, em vez de você lavar, você só umedece e seca com ferro. Antes, eu falava para minhas clientes, quando lavasse, deixasse secar ele, assim, em algum lugar plano. Só que acontecia muito das clientes não deixar secar no local plano. Aí sempre ficava cheio de bico, cheio de coisa. Então, agora eu prefiro assim, fazendo a blocagem. Faço de um lado, faço do outro. Confesso pra vocês que eu não gosto de estar fazendo blocagem, gente. Eu faço mesmo porque precisa, né? A gente tem que fazer, mas eu não gosto de fazer. Eu acho que é bem chato, sabe? E esse porta-papel, gente, eu tive que fazer várias adaptações. Ele ficou lindo, maravilhoso, mas eu tive que adaptar muito, 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 porque no meu ponto eu não conseguia, sabe? Deu bastante trabalho. Meu ponto não batia com a receita. Então, tive muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo em fazer. Ficou um porta-papel bem grande. Eu confesso pra vocês que eu não gostei, sabe? Ele ficou muito largo. A gente coloca o papel higiênico, fica muita beirada. Mas era assim que tava a receita. E esse jogo de banheiro, gente, ele vai lá pra Andrelândia, pra uma cliente muito especial. Que não vou citar nome, que eu não sei, né? Eu não perguntei com ela antes se podia citar. Mas sei que esse jogo de banheiro vai pra Minas Gerais, olha só. E ficou muito bonito, olha. E fica bem durinho, olha. Ele não fica gangorrando pra lá e pra cá, não, sabe? Fica bem firminha a peça. Eu gosto quando fica assim, bem firminho, olha. Muito linda essa peça, né? Gostei bastante de trabalhar esse jogo, gente. Achei que compensa super fazer esse jogo, porque pode não parecer, mas ele é bem econômico. Gasta pouquíssimos materiais. Olha pra vocês verem, esse aí tá bem emborcado, ó. Esse é a tampa do vaso. Tá bem emborcado. Aí, igual eu tava falando com vocês, eu tive que parar aqui. Ele fica bem emborcado, ó. Mas ele vai se ajeitar, gente. Parece que não vai dar certo, né? Mas no final dá super certo. E fica uma peça linda, maravilhosa, gente. E igual eu tava falando com vocês, esse jogo de banheiro, ele é bem detalhado. E ele é muito econômico mesmo. Eu gostei bastante de fazer ele. Muito lindo. Eu acho que a minha cliente vai adorar. E tomara que ela goste muito mesmo, né, gente? Porque é tão bom quando a gente faz, assim, um trabalho que a pessoa gosta, né? E olha só como que ele já tá tomando forma, ó. Aí vai pras beiradas, né? Isso aí nada mais é do que molhar ele e deixar secar, né? Só que aí eu dou uma leve adiantada aí, né, com ferro. Porque aí facilita bastante, né? E olha só como já tá tomando forma. O bom mesmo é umedecer bastante, bastante, bastante. Só que eu
às vezes me dói a mão, sabe? Então, não gosto de umedecer muito, não. Mas, não, eu não gosto. O bom seria umedecer bastante, né? Mas dói muito a mão da gente ficar esguichando com o meu borrifador. Tem até que comprar outro, porque ele tá um pouquinho duro, sabe? Tá agarrando. Mas eu gosto bastante de fazer crochê, gente. Nossa. Ai, já vou logo deixando aqui pra vocês um spoiler. O próximo trabalho. Estão me desafiando a fazer uma bolsa, gente. E isso pra mim é um desafio. Eu nunca fiz. E lógico que eu vou entrar nessa, né? Vou tentar fazer. Terminando esse jogo. Preparando certinho. Colocando na embalagem. Já começo lá na produção da bolsa. Vamos ver o que vai dar, gente. Confesso pra vocês que é uma coisa que me deixa bastante com medo, sabe? Porque é a primeira vez, uma coisa que eu nunca fiz, sabe? As coisas novas às vezes dão um medo na gente, né? Mas, bora lá, né? O desafio novo. Roupas, eu não gosto de trabalhar com roupa, gente, porque eu preciso da modelo, né? No caso, a cliente tinha que estar experimentando, porque pela medida, às vezes a tensão do ponto fica um pouquinho mais apertada ou um pouquinho mais larga. Então, é bem complicado. Então, eu não gosto de fazer, não. Mas no caso da bolsa, eu aceitei o desafio e bora lá fazer a bolsa, né? Assim que eu terminar entregar, né? Eu tô fazendo a blocagem aí. Depois tem que esperar secar, tem que embalar e depois eu já vou começar lá pela bolsa. Porque eu gosto, né, de desafios, de coisas novas. Confesso pra vocês que eu amo fazer peça nova. Não gosto de ficar repetindo o modelo, sabe? Gosto sempre de estar fazendo uma peça nova. E nesse momento que eu tô aqui dublando o vídeo, gente, as galinhas estão animadas, olha. Só se ouve barulho de galinha. E olha só como fica bem certinho. Lógico que a tampa do vaso tem um alto relevo, né, gente? Porque ela tá presa por dentro com a parte que fica dentro, ó. Tô aí mostrando pra vocês, ó. Ela fica presa. Aí, nesse caso, que ela fica com aquela ondinha lá em cima. Porque as outras peças não ficam, não. Quase caiu, gente. Nossa, parece mão de alface, né? Muito molenga. Olha só a caída da tampa. Aí ficou com essas ondinhas aí em cima, porque prende um pouquinho a parte de baixo, ó. A parte que encaixa na tampa do vaso, né? Prende um pouquinho, dá uma seguradinha. Então, por isso que ela fica um pouquinho ondulada. Já o tapete da pia e o do pé do vaso, que são peças retas, já não fica, já fica bem reto mesmo. Esse aí eu já vou fazer bem mais rápido, né? Porque ele é uma parte reta. Eu acho bem mais rápido, bem mais prático de fazer a blocagem. Eu acredito que demora até menos. Vocês veem que eu troco até o borrifador de mão, gente. Porque, depois que ele desce a água da metade, nossa, mas fica muito ruim de sair água. Aí pedi meu pai pra ir lá encher. E meu pai ama ficar do meu lado, sabe? Sempre quando eu tô fazendo as coisas, ele tá pertinho de mim. Aí, às vezes, até dificulta um pouco nos vídeos, sabe? A gente quer ter esse momento, quero curtir bastante. Aí, não fico... Por isso que eu tô dublando esse vídeo. Que se eu ficasse conversando com vocês, ele iria pra casa dele. Como eu gosto da companhia dele, né? Aí, eu falei pra ele, pai, não tem problema não. Pode ficar aqui que eu vou... Eu só gravo e depois eu dublo o vídeo. Aí ele perguntou, falou, mas não tem problema não, minha filha? Eu falei, não, não tem problema não, pai. Pode ficar aqui de boa, tranquilo. É bom que a gente faz o teste aí, gente, pra ver se eu consigo, né, fazer vídeo dublado. Vamos ver, ó. Aí eu apanho desse borrifador, gente, na hora de fechar ele aí, mas, ó, deu certinho, hein? Acho que é porque eu tava gravando. Ele falou assim, ó, nossa, hoje eu vou encaixar perfeitamente rápido. Aí encaixou aí bem rapidinho.
Ele costuma não encaixar, demora. Gente, essas peças detalhadas fica muito linda, né? E essa cor que a cliente encomendou, mas nossa, nunca vi uma cor tão linda, porque deu muito certo. Eu usei aí o barroco castor, que é essa parte mais escura, e o Eco Brasil na cor areia. Nossa, amei essa cor areia. E eu tô gostando bastante de trabalhar com os tapetes, olha, com os barbantes da Eco Brasil, gente. Eles são macinho, igual o 100% algodão. São bem macinhos, maleáveis, sabe? Bem fofinho mesmo. Então, eu tô gostando bastante de trabalhar com eles. A maioria dos meus trabalhos está sendo com ele. Embora, às vezes, eu compro até um barbante mais em conta, porque aqui na minha cidade tá bem caro, sabe? Aí eu compro na internet. Às vezes não tem da Eco, aí eu compro outra marca. Mas eu gosto muito dos barbantes da Eco Brasil, gente. Ele é bem bom, mas bem bom mesmo. E a durabilidade dele, ele não desbota. Eu tenho tapete aqui feito com eles, que durou, tá durando bastante, né? Vou falar que durou não, porque ainda tá durando. E é tão gostosinho, gente. Olha só, a gente vai passando o ferro, já vai assentando, olha, vai ficando bem gostoso. Fica bem maleável o tapete, assim, bem firminho, sabe? Não fica aquele tapete mole, gangorrando. E eu gosto muito. Eu quero fazer um jogo pra mim nesse modelo, gente. Parece ser um modelo bem difícil, mas afinal de contas é um modelo bem gostosinho de trabalhar também. Aí o meizinho, por conta de ser essas voltas fechadas, aí eu tive que molhar mais um pouquinho. Mas o tapete ficou perfeito, não deu problema nenhum não. É só porque por ser volta fechada, aí geralmente a gente tem que molhar mais um pouquinho. E assim que eu terminei de fazer essa blocagem, eu nem mostrei esse outro pra vocês assim, bem detalhado, porque vocês já viram aí, né? Senão o vídeo ia ficar muito longo. Depois que eu terminei esses tapetes, eu fui pra horta com meu pai. A gente tinha umas plantas precisando de capinar. Aí a gente foi lá, capinou rapidinho. E agora eu já voltei, né? Eu tô dublando o vídeo após almoço. Mas foi rapidinho, eu fiz a blocagem dos tapetes. E, gente, confesso pra vocês que eu tô bem ansiosa pra começar a produção da bolsa. Bem ansiosa mesmo. Eu não comecei ainda porque eu não tive tempo. Mas ainda vou começar hoje, se Deus quiser e Deus quer. E depois eu venho mostrando o resultado pra vocês. Mas a cliente me pediu uma bolsa bem simples, sabe? Num modelo mais simples. Não pediu aquelas bem detalhadas, não. E vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver se eu vou conseguir, gente. Tô ansiosa. Eu gosto de desafios assim no crochê, mas às vezes dá um medinho. Bate uma ansiedade, sabe? É normal, né, gente? É uma coisa super normal. Acho que toda crocheteira, né? Primeira vez, primeiro modelo, acho que assusta um pouco, né? E esse pé do vaso, ele ficou perfeito, gente. Eu pensei que ele ia dar uma repuxada no meio, né? Por ele ser aberto, gente, é bem mais difícil fazer o pé do vaso. Bom, eu tenho essa dificuldade. Muitas outras pessoas não têm, mas eu tenho. E foi isso, gente. Terminei de fazer a blocagem, já fui colocar estendido na cama. Aí eu terminei de fazer a blocagem aqui. Nem fiquei mostrando muito pra vocês, sabe? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? E repetitivo. Esse é o da pia, esse é o do pé do vaso, esse é o porta-papel que ficou lindo com essas pérolas. E esse é a tampa do vaso, ó. Tá aqui a redinha do lado de cá. Aí eu vou deixar eles aqui, ó, secando. Hora que secar, eu já embalo e já envio pra cliente. Vai ficar aqui, secando. Vou deixar até no fim da tarde, secando aqui. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo, assim... É um
trabalho, né? Então, mostrei pra vocês como é feito. Às vezes fica um pouquinho chato, que fica um pouquinho longo, assim, as partes, né? Mas é isso. Deixei aqui pra secar, igual eu falei com vocês, ó. E vou me despedir de vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.